Olá a todos, estamos aqui com mais um tutorial. Bom, dessa vez nosso tutorial ele vai trabalhar com o UTC Control Production, né? o Quiz Production. Alisson, como é que funciona esse Quiz Production? Para quem não nos conhece, eu sou Alisson, somos da CIA Criativa Produções, trabalhamos com desenvolvimento sob demanda, né, personalizados com projetos para o TC, né, focados aí para o VMix. E hoje a gente vai apresentar mais um projeto que já tem um tempinho que a gente está com ele pronto, fazendo teste, já temos clientes com esse projeto em mão e hoje é um tutorialzinho passo a passo para que vocês possam conhecer, tá bom? Sigam nosso passo a passo. Primeiro eu vou fazer uma abordagem geral sobre o nosso projeto, tá? Ele é dividido aqui em 3 etapas, então eu tenho lá na página 3 eu tenho alguns comandos, né, que vão pegar informações de XML, informações do Excel, né, da planilhazinha que acompanha junto ao projeto, nosso pack vai completo. Temos nossa página 2, que é uma página de configurações, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai ver também os detalhes aí das configurações do projeto. E temos a página 1, que é o nosso dashboard, ok? Então, primeiro a gente vai aprofundar em cima do nosso dashboard. A primeira etapa a gente tem um colobar. Então, quando eu ativo o colobar, eu estou mandando lá para o PGM meu colobar, tá? Enquanto a programação não vai ao ar, ou com algum erro, alguma demanda, posso também dar um e posso desativar aqui o meu colobar. Eu inseri a câmera 1 como sendo a minha webcam para efeito da gente poder realmente analisar aqui o procedimento, tá? Vou colocar a câmera 1 no ar e aí eu posso começar a fazer o nosso trabalho. A primeira linha de comandos são as linhas de comandos para o PMG Out, né, o output, que seria câmera 1, 2, tá? Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, temos aí também a câmera 5 e temos o VT de comercial, tá? Que ele vai entrar no ar também aqui. E temos aqui o nosso input 1, input 2 e o nosso input com 3 câmeras. A gente vai ver a funcionalidade desse pessoal aqui diretamente, tá bom? Então, vou deixar aqui câmera 1 e câmera 2. Assim como eu posso jogar essas câmeras também, né, esses inputs também para o meu preview da mesma forma. Um negócio bacana que a gente construiu nesse projeto em si, para ele ficar bem enxuto, bem prático, bem dinâmico, né? A gente tem aqui no lado direito, né, as informações que eu estou com full screen ativo, estou com recorde gravando, vocês podem acompanhar aqui pelo relógio de gravação. Eu posso ativar aqui o meu externo, o Extreme, o Multicord, como também se eles forem ativados dentro do VMix, dentro do projeto do VMix, eles vão também ser acionados aqui de forma visual. Aqui ao lado a gente tem 4 elementos que seriam os overlays. Então aqui a gente tem um visual de qual overlay está usando, né, sendo usado naquele instante dentro do VMix. Por exemplo, se eu aperto aqui o meu Lower, ele vai abrir aqui e ele vai acionar lá que o Lower está sendo usado no overlay 2. Então ele me identifica, né, qual é o overlay que está sendo utilizado naquele momento, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui publicidade lá em cima no ar, ele vai me acionar que está no overlay 4. Se eu jogar, por exemplo, aqui um ticket bar, ele vai acionar aqui embaixo, ele está no overlay 3. Então eu consigo identificar aqui quais overlays eu estou usando, né, naquele momento. Lembrando que como o VMix trabalha com 4 overlays, você vai conseguir ter 4 informações na sua tela, tá bom? Vamos mais adiante. Aqui a gente tem uma areazinha de mix, né, onde eu vou ter aqui o volume do meu master, né, que vai estar definido aqui, o buzz A e o buzz B, caso você queira definir uma sequência de buzz de áudio que vai direcionado para algum elemento, né? Um retorno, se você tiver, por exemplo, com apresentadores, se você tiver com competidores, né, já que é um game, né, você tendo com competidores que estejam de forma remota, de forma online, você pode definir, por exemplo, que o buzz A vai ser o retorno desse pessoal. Então, de repente, aqui eu tenho o competidor A e o competidor B. O A está num call, o B também está via call e eu posso ter aqui o controle do áudio de cada um deles de forma separada, tá bom? Voltando aqui para nossa linha de comando, o primeiro comando que a gente ativa ao iniciar o nosso projeto é o refresh. Esse refresh ele dá um start, né,
em alguns scripts, ele dá um up dentro das informações que o TC está trabalhando em conjunto com o VMix e com o Excel. Então esse aqui é o botãozinho do refresh, a gente dá uma reorganizada, tá? Se você tiver alguma emergência para desativar algum overlay, por exemplo, vamos botar lá o Lower, eu estou verificando que o Lower está no 2, se eu vier aqui desativar, eu tiro emergencialmente, né, de forma direta aqui o overlay que eu estou ativo com ele, tá bom? Aqui a gente colocou os botões de transições. Como é que funciona o botão de transição? São as mesmas transições que estão pré-definidas dentro do teu VMix. Então, no VMix, entre o Preview e o PGN, você vai ter aí algumas transições. Essas transições nos dá essa informação. Então, a transição 1, a 2, a 3 e a 4. Tá? Você pode setar, por exemplo, a transição 1 no meu VMix está setado como Merge. Então, quando eu aperto, ela vai fazer um Merge. A minha transição 2 está setada como Fade. Então, se eu apertar o 2, ele vai fazer um Fade. A minha transição 3 está com Sting 1. Então, se eu apertar o 3, ela vai fazer um Sting 1. Se eu apertar o 4, ela vai fazer um Sting 2, que eu defini a minha transição 4 como sendo Sting 2. Ok? Mais aqui abaixo, a gente tem agora as áreas de comandos do nosso projeto. Então, a primeira parte de comando é o Quiz Control, que é a parte de controle do quiz. Tá, Alisson, mas quem é esse quiz? Já que é um game quiz, quem são os quizzes? Vamos primeiro entender cada um dos nossos títulos, né, que podem ser colocados aí. Então, eu tenho um título de introdução, pode ser competidor contra competidor, aluno contra aluno, equipe contra equipe, tá? Aí a gente pode dar um zoom, pode ser tela cheia, pode ser menos. Eu tenho o título de lower. Então, eu tenho aqui o meu lower com informações referentes a quem é o personagem, né? O quem está naquele momento. Então, aqui eu posso usar apresentador ou competidor. Então, se eu vier em apresentador, eu posso substituir mesmo com ele no ar. De repente, eu tenho um apresentador, repórter, alguém que está sendo entrevistado, eu posso automaticamente mexer aqui, ele vai alterar. Assim como o mesmo lower, também ele vai acionar com as informações dos competidores. A gente pode automaticamente também colocar aqui o competidor que está nesse momento, tá bom? Então, eu posso aqui estar alternando entre apresentadores e competidores dentro desse espaço aqui. Então, vou para o meu quiz e aí a gente aprofunda o nosso debate. Quando eu dou entrada no meu quiz, eu tenho aqui vamos dizer assim, uma pré-definição desse meu quiz, né? Esse quiz aqui, ele entra... vou tirar aqui o lower, né? Só para a gente poder identificar. E de repente vocês, bacana, mas eu estou com o meu quiz aí, mas está tomando a visão do meu apresentador. Eu posso já deixar pré-configurado, tá? Vou mandar aqui, ó, câmera 1, mando ela para o meu preview, para que eu possa entender essa configuração de como ela está. E aqui eu posso acionar meus comandos de PTZ. Então, eu posso definir aqui e já posicionar dentro do espaço que eu tenho, né? Dentro do espaço que eu tenho, a câmera, né? Deixar ela posicionada aí dentro do espaço que a gente tem, tá bom? Essas aqui são as funções também que a gente vem já trabalhar com elas. Beleza, então, estamos aí com o nosso quiz no ar. Ele vai fazer realmente ele tem um toque, né, de entrada, né, do quiz, assim como ele vai ter também animações e toques de entradas e saídas de efeitos, né, de algum efeito que você coloca. Dentro da área do quiz, observe que aqui a gente tem visual para quem está operando, 163, a questão está aqui e a quantidade de questões. Eu estou trabalhando da questão 1 à questão 200. Então, dentro da planilha do Excel, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, eu tenho espaço para cadastrar 200 questões, tá bom? Aí eu posso inserir esse meu título de forma randômica, de forma aleatória. Então, eu posso apertar do randômico, ele vai me gerar o número do 1 ao 200 e vai fazer a entrada desse número aqui, tá? Então, ele já me traz toda a informação de forma randômica. Como é que eu sei realmente que ele me trouxe a informação correta? Eu tenho aqui o número da questão, caso você queira mostrar o número da questão dentro de tua competição. Tá? Se você não quiser mostrar, basta apertar e ele vai sumir, tá bom? Vou deixar ele apertado para efeito de teste e a gente vai trabalhar mais uma vez o randômico. E ele vai me trazer aí
a informação novamente, uma nova questão que está em colocação. Eu posso também, de forma imediata, eu posso iniciar o meu game, né, indo para a minha primeira questão. Então, eu posso ir para a questão first. Eu aperto first, ele vai vir para a minha primeira questão. Assim como agora eu posso navegar entre as questões. Eu posso ir para a próxima questão, tá? Posso ir para a próxima questão, como eu posso voltar à questão anterior. Tá bom? Isso aqui é muito útil dependendo do tipo de game que você pretenda desenvolver ou fazer, você poder voltar à questão ou antecipar a questão que vai por vir, né? Beleza. Todo esse processo aqui ele é automatizado, tá? Se eu não quiser fazer com as questões no ar, eu posso simplesmente limpar. Então, eu tenho apenas o quiz, posso fazer as minhas devidas alterações, vou lá para o first e quando eu mostrar, quem vai estar ativo vai ser aquela questão que eu já selecionei, tá? Depende também, como eu disse, é muito personalizável, você consegue desenvolver algumas coisinhas a mais. Alisson, bacana, mas eu não gosto desse som, posso mudar? Pode. Tanto você pode mudar o som, que ele vai estar dentro de um input de áudio, dentro do vMix, como você também pode desativar o som aqui. Eu posso desativar o meu som e agora minha questão não tem mais som. Eu vou estabelecer aqui um randônico, ela vai entrar randonicamente, mas não tem mais o som, tá bom? Eu tenho uma lista de perguntas e eu quero ir diretamente para uma pergunta número tal. Posso escolher aqui essa minha pergunta, eu vou para a pergunta de número 50. Quando eu dou aqui um change na minha pergunta, ele automaticamente vai em busca da pergunta 50, tá ok? Então, esse é o teu controle, né? Vamos dizer assim, o teu controle do quiz, é o Quiz Control. Dentro desse Quiz Control, a gente vai ter também um Time Counter, que seria um controle de tempo. De repente, o apresentador está lá e você tem um tempo para responder a questão, e aí você define o tempo. O vMix, como o TC ele trabalha com o vMix ele aborda o tempo em hora, minuto e segundo. Então, o que ele vai identificar aqui são os segundos. Então, se eu quiser alterar meus segundos, eu posso alterar, né? 0,5, 15, 20, 30, não importa. Você sempre vai deixar nessa ordem 00, 2 pontos, 00, 2 pontos e o tempo de segundos que você quer deixar. Assim como também dentro do controle do quiz, eu também tenho a opção de deixar com som ou sem som. Eu posso desativar aqui o som de entrada e saída, tá? Esse som de entrada e saída vem da lista de áudio, de efeitos. Então, eu estou dizendo que ele vai entrar com o áudio 11. Então, se eu vier aqui no áudio 11, né, e eu ativar novamente aqui o meu som e der um play, deixa eu tirar aqui o loop, tá? Esse é o áudio, deixa eu subir aqui um pouquinho. Esse é o áudio 11, que vai ser o áudio de entrada do efeito do relógio. E eu tenho também o áudio 17, que eu escolhi aqui da minha lista, eu escolhi o áudio 17. Esse é o áudio 17, que ele vai alertar, né, o término do relógio. Então, vamos ver como isso se comportaria. Eu dou um start tempo. Ele começa a contagem, né? E aí o teu competidor, né, ele vai ter uma quantidade X de tempo para poder concluir. Ele tocou e saiu o tempo, tá? Vou fazer apenas um corte aqui de câmera, para que fique mais fácil de vocês compreenderem visualmente aqui, tá? Com o meu tempo em andamento, eu posso simplesmente dar um pause, se dentro do teu programa você consegue pausar por algum motivo, vai depender muito da lógica da programação que você quer desenvolver no teu programa de quiz, tá? Como eu posso dar um stop no tempo, ele vai eliminar o tempo. De repente o competidor ele tem 10 segundos, e aí, com 6 segundos, ele respondeu. Você vai pausar. Se está a resposta correta ou errada, ele passa para alguém, tá? Ou você pode dar um stop, beleza? Aqui é o nosso comando de tempo aqui. E aí, eu tenho o áudio para esse tempo de entrada, como eu te falei. Escolhe aqui o áudio de entrada e o áudio de saída. Então, aqui a gente fecha essa linha aqui do controle do quiz, tá bom? Na linha abaixo aqui, eu tenho a linha do marque alternativas. Então, o competidor disse, essa alternativa aí para essa resposta, né? Quais são os 3 estudos físicos da água, os 3 estados físicos da água, perdão. Aí o competidor olhou lá, tal, não, beleza, é letra B.
Então, eu vou ter também a marcação com áudio, letra B. Ele vai ter uma marcação de áudio. E eu estou visualizando aqui para o meu operador, a gente tem aqui o answer, que é o A. Então, eu estou vendo que esse A é a resposta correta e o competidor marcou B. Mas vamos supor que o competidor desistiu. Você tem certeza disso? Ah, não, peraí, eu posso mudar? Pode mudar. Aí, ele, de repente, ele quer mudar. Aí você vem e limpa o voto dele. Então, você limpa o voto dele e agora ele vai numa alternativa. Ah, eu vou de C. Aí você vai lá e marca C. Está certo disso? Tem certeza disso? Tenho. O C que ele marcou continua sendo errado, porque o teu gabarito é A. Se o teu gabarito é A, então você vai marcar ela como erro, porque o C não é o correto. Confere? Então você tem dois botões aqui para trabalhar as suas questões. Então, se eu apertar o botão errado, ele vai me marcar a resposta que é correta, ele vai dar um som e aí ele vai voltar vamos dizer assim, as cores normais da questão, tá bom? Vamos supor que ele marcou A. Aí o competidor marcou A e eu vou dar o correto para ele. Então ele vai lá na alternativa, vai ler a alternativa que é correta, vai marcar a cor, vai dar o som de aplausos para o correto, tal, e vai voltar. Tá, Alisson, eu não quero com som. Posso desativar esse som aqui. E agora ele marcou lá. Ele disse que marcou a letra A. E aí eu vou apertar lá como certo. Ele vai marcar visualmente, mas não vai mandar um áudio. Pode alterar o áudio? Pode. Dentro do VMix a gente tem a tabelinha com os áudios referente a cada um desses efeitos, que você pode, consequentemente, alterar, tá bom? Vou deixar eles aqui marcadinho com áudio. Chegamos agora numa parte muito interessante, que é a parte de ajuda. Então, eu tenho o Help 1 e o Help 2. O Help 1 é o competidor 1. Então, eu vou para o Help. Ele pediu ajuda. Vai aparecer para mim lá as ajudas que ele pediu. Então, aqui a gente pré-definiu como salto, como pedir ajuda ao grupo, à plateia, né, aos amigos, ou pedir ajuda, de repente, a um professor, se for algo acadêmico, né, que vocês estejam utilizando. Então, vamos lá. A primeira coisa, ele pediu lá, então, ajuda. Ele quer uma ajuda. Você marca a ajuda que ele pediu. Marquei a ajuda. Tá? Ah, ele desistiu. Ah, não quero salto não, eu quero pedir ajuda aos meus amigos. Você vem aqui e limpa a ajuda que ele pediu e vai lá para os amigos, ok? Posso limpar a ajuda e voltar para o salto. Ele quer saltar a questão. Saltou a questão, vou dar mais uma questão randômica para ele e agora ele tem uma nova questão, tá bom? Então, assim vai funcionar esse procedimento. E é bacana porque o que vai ficar do help do 1 é diferente do help do 2, porque são títulos diferentes. Então, quando for a vez do competidor 2, ele pode estar solicitando uma ajuda diferente. Então, aqui, enquanto não terminar o game, eu não preciso limpar, porque aí eu vou ter o controle visual de quantas ajudas ele ainda tem. Então, de repente, o competidor 2 já usou duas ajudas, tá? Vou limpar aqui e botar na ordem. Ele já usou um salto e a ajuda dos companheiros. O competidor 1, ele usou apenas um salto e também pediu ajuda agora dos professores, por exemplo. Tá? Então aí eu tenho uma marcação visual de quais ajudas cada um dos meus competidores utilizou. E aí entra um placar também. Tá? Eu posso colocar o placar da competição. Se o meu competidor 1 acertou a questão, eu vou adicionar um ponto para ele. De repente essa questão foi analisada e não foi computado esse ponto, ou o ponto foi errado, né? Ele perdeu, se for algo de competição, então ele perde um ponto, dependendo de como seja a competição. Você pode tirar um ponto dele aqui, tá? Mas, por exemplo, supomos que você deu alguns pontos aqui e você quer iniciar o jogo. Eu posso simplesmente limpar a pontuação dele, que eu vou zerar a pontuação dele aqui, tá bom? A mesma forma vai acontecer com o score do competidor 2. Então, vamos supor que aqui o jogo está empatado, cada um respondeu uma questão de forma correta. Com esse projeto em andamento, eu posso colocar, por exemplo, aqui o meu ticket bar embaixo, que é uma informação que vai estar passando lá e não altera o layout da estrutura. Eu posso colocar também o meu QR Code sobre alguma informação que você defina. Ah, e onde é que eu trabalho essas informações do QR Code? Eu venho na página 2 e eu vou ter aqui as informações do QR Code. Eu posso definir informações digitadas de forma manual,
assim como eu posso definir informações já pré-organizadas em uma lista. Vou colocar aqui o Google. Então, lá no meu QR Code agora, se eu escanear esse QR Code aí agora, ele vai abrir o site do Google, tá bom? E esses textos aqui, os nomes, também aqui na área do QR Code, você vai poder direcionar, né? Vamos dizer assim, quem é o texto que está indo de forma direta, e lá dentro do título você pode também alterar os textos, ok? As informações do ticket bar. O ticket bar ele está andando lá dentro. Vou copiar aqui essa informação e vou dar um limpar. Quando eu limpo, ele me diz aqui que ele fica já verdinho, ele diz que está limpado, que não tem nenhuma informação lá para passar. E quando eu coloco alguma informação aqui, ele já me marca de vermelho dizendo que tem informação. Eu posso dar um stop, então ele vai parar de correr. Eu posso dar uma velocidade 1, então ele vai trabalhar uma velocidade 1 de entrada, né? Velocidade 2, e aí você também pode alterar posteriormente a velocidade que ele vai navegar, tá bom? Outro título que a gente vai colocar para poder trabalhar nas configurações é o título de publicidade. Então ela tira o QR Code, né? Porque ela vai acionar lá o Overlay 4 e ela joga aqui a publicidade lá no cantinho em forma de rotação. Aqui na minha página 2, eu controlo aqui o que eu quero definir da minha publicidade. Ela está on, então ela está girando, ela está fazendo a sua troca, né, vamos dizer assim, de cada patrocínio a cada 5 segundos, porque lá está definido 5 segundos para ele fazer a sua troca, né, vamos dizer assim. Então, quando eu visualizo lá, ó, ele vai estar trocando, vai estar navegando aqui. Enquanto eu estou na aba de configuração, eu vou colocar aqui para que a gente veja o output de PGN, que a gente vai vendo aqui o que a gente está configurando, tá bom? Então, beleza. Como eu estou aqui on, então ele está acionado. Se eu der um off, ele vai parar, ele vai ficar apenas naquele que eu defini, que eu posso pré-definir qual é a publicidade que eu quero a 1, assim como eu posso navegar e escolher a publicidade de forma manual, tá bom? Posso colocar aqui de forma manual e vou trabalhando minha publicidade aqui manualmente. Ou posso deixar ela on. Então, ele vai agora, a partir desse momento, ele ativa e vai fazer a sua troca a cada 5 segundos, né? Ele vai inverter e vai trocando aí as suas logos, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, vamos lá. Ainda que dentro da minha página de configuração, eu tenho um elemento bacana, que é o elemento também aqui das informações. Eu tenho um BG de ajuda, ele vai me mostrar que lá nas ajudas eu tenho essa informação. Eu vou voltar para colocar ajuda no ar, tirar o placar por enquanto e vou colocar aqui a minha ajuda número 1, tá? E vou voltar na minha configuração. Aqui observe que eu tenho uma marcação do que é ajuda marcada, então ela está pretinha. Eu posso vir dentro da minha pasta, dentro dos meus títulos, aqui dentro do meu título eu posso vir aqui em BG Help e eu posso escolher qual é a cor que eu quero que ele defina lá como parâmetro, né, para que esteja marcado e sendo usado. Então eu vou colocar o azul. Então a partir do momento que eu coloco o azul, ele já vai alterar aqui o design para azul, tá? Vou voltar lá e deixar a minha marcação pretinha, ele vai alterar para a minha marcação preta, para combinar aqui com o layout que a gente está tendo aqui de cores, ok? Então, vamos adiante. Trabalhando um pouquinho mais a fundo essa parte aqui, esse primeiro BG não tem problema, tá? Por quê? Porque foi feito um mascaramento. Então, esse BG aqui, ele é apenas um reservatório. Na hora que eu alterar a cor aqui do meu projeto, ele vai alterar por completo todos os títulos. Então, também ele vai fazer a alteração desse procedimento aqui. E aí eu tenho aqui a logo referente a quem é o jogador, né? Vamos dizer assim. Vou colocar aqui ele aqui número 1 e vou colocar aqui meu jogador número 2. E aí eu consigo ver a logo se for uma equipe ou... se for, no caso, um competidor contra competidor, a imagem do competidor vai estar inserida aqui também, tá bom? Onde é que essa imagem aparece? Vamos voltar para cá. Essa imagem vai aparecer, por exemplo, aqui no placar. Vai aparecer a imagenzinha aqui, ou a logo do competidor. Ela vai aparecer também aqui na intro.
Então, se eu voltar lá na minha configuração, agora a gente também pode fazer um outro episódio. Eu tenho aqui o On Photo na intro, então eu posso desativar a foto apenas do título de intro, como eu posso deixar ele ativo. Aqui no placar eu não quero mostrar. De repente ficou muito pequenininho, você não quer mostrar ele. Eu posso dar um off apenas da foto do placar. Como lá no Sting também eu tenho uma função, né? Que é o Sting com foto ou sem foto, que vai ser o Sting 1. Observe que o Sting 1, como ele está na transição 3, ele vai passar com a foto. Mas também eu posso retirar a foto desse Sting, vou dar um off nela aqui, e se a gente visualizar no Sting 3, agora ele entra e não tem foto. Tá bom? Esse seria aí a nossa parte de configuração aqui da foto dos elementos. Vou deixar aqui apenas na introdução como 1. Beleza, e aqui eu tenho a logo do campeonato, né, da competição, que é essa logo que vai aparecer de forma principal. Eu tenho o nome da competição, que aí eu posso digitar o nome da competição e ele vai fazer a alteração, e a rodada que a competição está. No contexto de cidade, em algum determinado momento você pode querer mostrar a cidade ou não. Então a gente deixou aqui um mostrar para ele eliminar apenas a cidade, se você não quiser trabalhar mostrando a cidade da competição, tá? Os demais são importantes serem mostrados, né? Quem é o aluno, quem é o competidor, aqui pode ser, como eu te falei, pode ser a imagem do competidor, como pode ser uma logo da equipe, né? Ou de uma escola contra escola. Aí vocês vão imaginando muitas possibilidades, tá? Então vamos para cá, voltando novamente aqui para a nossa área de comando aqui, a gente tem os competidores A e o placar do competidor B. Aqui acima eu tenho Select and Change Camera, eu tenho selecionar as câmeras que eu posso ter. Eu vou colocar aqui o input 2, vou colocar o 3 aqui no preview, que aí vocês vão ver que a gente está com 3 câmeras. E eu posso trabalhar uma mudança de câmeras. Eu posso, por exemplo, no meu espaço 1, que é esse espaço maior, eu posso dizer que eu quero colocar a lista de vídeo. Se eu der um change, quem vem para cá é o vídeo, que é esse vídeo que está aqui. E automaticamente eu posso até, inclusive, dar um play no meu vídeo lá. De repente, a alternativa, vamos simular aqui, né? Vou colocar o meu quiz no ar. Vou fazer um change aqui. E o meu vídeo está lá. E de repente esse vídeo, ele retrata um vídeo que faz referência à questão. Pode ser um vídeo, pode ser uma foto, já que ele vai ser uma lista. Então eu posso também mudar aqui diretamente um vídeo com som, tá? Ou posso colocar simplesmente e dar o play no meu vídeo aqui. Ok? Então vamos lá. Mas aí eu não quero mais mostrar lá o vídeo, eu quero voltar para o apresentador, dou um change aqui para o 1 e voltei para a câmera 1. Eu posso vir aqui na câmera 2 e no espaço da câmera 2 eu posso colocar, por exemplo, câmera 4, dou um change para ela. No espaço lá do 3 posso voltar e botar a câmera 2, dou um change para ela. Aqui você pode estar trabalhando com as tuas câmeras que você deseja colocar dentro do seu setup. Lembrando que você constrói esse setup, né, a lógica de programação antes de começar o game, mas se durante o game você precisar fazer essa mudança, você consegue mudar automaticamente aqui, tá? E aqui a gente tem o Lauetord, que a gente já falou, apresentador. Fechamos aqui a nossa primeira área, né? Tem um audio spot list, né? Posso deixar uma músicazinha de fundo tocando, como eu posso também ter a minha cartucheira, né? Agradecer aqui ao professor Ed, que desde o seu curso, né, ele tem uma cartucheira. Eu estou usando aqui como exemplo alguns sons, alguns efeitos aqui da cartucheira de sons, né? Cartucheira de rádio, né? O pessoal de rádio gosta muito disso, né? Bota lá o sonzinho, né? Tal, o IRA e tal, beleza. Então vamos lá. Fechou aqui toda a nossa área de programação, tá? Agora vamos à nossa configuração. Eu venho aqui na minha configuração e vou configurar o principal, que são as cores. Eu quero configurar o layout de cores do meu projeto. Então eu tenho aqui, ó, testar cores. Eu vou apertar testar cores. Esse título de cores vai vir para cá, que vai ser o meu preview. Ele vai estar no output 2, tá? Ele está no output 2. Ele vai vir para cá para efeito. Então aqui eu tenho um conjunto de títulos com as cores padrão que estamos usando. Alisson, eu não gosto desse laranja aqui, eu quero trocar esse laranja. Então eu vou trocar esse laranja
e vamos colocar aqui um pink. Vou colocar aqui um pink, por exemplo. Se eu der um change color, eu vou entender como é que o pink se comporta nos meus títulos. Ah, esse pink aí não é legal não, hein? Vamos colocar aqui um outro pink aqui, ó. Tem o hot pink. Vou dar um change. Ah, o hot pink ele já está mais vivo, beleza. Vamos trabalhar aqui com um padrão meio que azul, né? Vamos procurar aqui um padrão azul. Então aqui eu tenho um padrão azul, ó, nave, né? Padrão azul, azul naval, né? Vamos dizer assim, um azul forte. Já modifiquei toda a estrutura do meu título. Então aqui ele tem uma sequência lógica. Aqui a cor 1 é a cor da pergunta, né? Que é a base, o BG principal, né? O BG de efeito principal que você tem. E aqui o branco é a cor do texto. Então é esse texto branco que está sobre o azul. Então se eu modificar aqui esse texto branco e colocar ele de repente aqui, vamos colocar ele vermelho, ready. Então tenho ele lá, ready, vou apertar. Esse texto onde tem o branco, né, ele vai sobressair aqui com o texto vermelho. Ah, não vai ficar muito legal, não vai ficar muito visível, né? Vou voltar lá e vou colocar o meu branco. Meu branco tá legal. Aí eu aperto e vou verificando como é que se comporta. Na segunda linha, eu tenho o BG do detalhe. Então, o detalhe é aqui nas questões, apenas aqui, ó, esse fundo das alternativas que está laranja ainda. Então, também eu posso colocar ele aqui de nave. Posso colocar ele também aqui naval, esse azulzinho. Eu quero o azul também. Vou dar um change. Ele vai mudar também aqui, o meu títulozinho também está agora alterado. E ele também vai trabalhar a cor da letra, né? Ó, a cor da letra aqui das alternativas. Então, elas estão aqui... o BG da letra, perdão, esse BG onde a letra está black, de repente aqui eu vou colocar para ficar bem visual, o lime green, por exemplo, pode ser. Então, esse BG aqui alterou, ó, então não está interessante, vou deixar ele como black, né? Vamos lá e deixar ele como black. Ele tá melhor, né? O black ele é neutro, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente vai para a alternativa, né? O background da alternativa, que é esse BGzinho aqui das alternativas, também, que está black. Posso colocar, por exemplo, aqui cinza e vou ativar. Ele vai alternar aqui a minha alternativa como padrão, tá? Vou deixar ele black para seguir aqui um conceito, né? De layout, de design aqui. Deixo ele black. E vou para cá para a cor da letra, a letrinha aqui que constrói o meu título, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou deixar lá a minha letra como, botar aqui, orange ready. Então, a minha letrinha vai modificar. E aí você vai tentando construir um layout mais próximo do que você deseja, tá? Vou voltar lá para o branco, para que a gente possa ter um visual interessante. E aí eu tenho a cor das alternativas, né? Também está aqui, ó, a cor das alternativas aqui. E a cor do que é a questão correta. Por exemplo, eu quero testar a questão correta. Eu vou aqui conferir, ele está marcando lá que é um verdinho limão, né? Que ele está marcando como uma questão correta, tá bom? Então, esse aqui é o procedimento que você faz, a mudança aqui das suas cores, né, para tentar personalizar e deixar num padrão que você deseja, tá? Vamos trabalhar agora essas informações da nossa PTZ, tá? A partir do momento que eu boto aqui câmera 1, câmera 2, qualquer câmera que eu escolher para cá, né, qualquer uma das câmeras que eu escolher para cá, eu mando ela PTZ to Preview. Então eu mando ela para cá para que eu possa visualizar. E aqui eu posso trabalhar o zoom. Zoom in, zoom out, né? Lembrando que aqui eu estou com a mesma câmera para simular isso. Para que fique melhor, eu vou botar aqui câmera 2 aqui, mando, a câmera 2 está lá, vou dar o meu zoom, vou dar meu zoom out, posso movimentar a minha câmera para onde eu desejar, posso inverter se você necessita fazer a inversão da câmera, tá? Então, aqui a gente vai ter esse trabalho das PTZs. E aqui a gente tem a definição de velocidade, né? Então, velocidade 3, velocidade 4,
Está aqui velocidade 6 para que vocês possam perceber que realmente ele fica bem rápido, né? Eu costumo trabalhar sempre na velocidade 3, é mais prático para a gente, tá bom? E aí você vai ter os botõezinhos normal. Eu posso, por exemplo, criar uma entrada a partir desse zoom que eu dei, eu posso fazer uma entrada de um input dentro do meu vMix. Como também eu posso pegar essa entrada e fazer um update, eu posso fazer uma pequena modificação dela, ok? Então aqui a gente já viu esse parâmetro, já trabalhou aqui com a nossa PTZ e aqui a gente tem o score do ranking, né? Então aqui eu vou dar um limpar, por exemplo, não vou usar, só estou trabalhando com 5 alunos na competição, então o meu score aqui só vai aparecer 5 alunos, tá? Vou colocar lá para a gente visualizar como ele se comportaria, então eu vou colocar lá a minha classificação. Então a classificação está aqui, então vamos trabalhar ela para cá, para que eu possa visualizar, vou mudar aqui para o output 1, apenas para que eu possa fazer esse controle. Então quando eu limpo aqui, eu vou eliminando e deixando apenas a minha pontuação. Quando eu faço minha pontuação aqui, ele já vai atuar diretamente dentro do título, tá? Então fica bem bacana aí e você pode aqui trabalhar essas mudanças sem nenhum problema dentro do título. A partir do momento que você insere um aluno aqui dentro, tá? E coloca para ele uma pontuação, então ele deixa de ser verdinho de limpar e ele passa a vermelho, porque aí ele identifica, né, que agora você já tem uma informação dentro do seu título e, se você quiser, você pode limpar essa informação, tá bom? Vou deixar aqui na sequência, deixar aluno 1, 2, 3, deixar aluno 4, aluno 5, para que a gente possa visualizar como ele ficaria aqui, aluno 6, aluno 7, aluno 8, aluno 9 e aluno 10, beleza? Estamos aí com todos os nossos alunos e eu vou colocar aqui 11, 10, deixar na ordem aqui, lógica aqui, 9, 8, 7, 6 pontos, 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos e 2 pontos. Aí temos uma coisa bacana também aqui que dá para a gente já trabalhar nessa mesma área aqui. Eu tenho um Set Multiview Background, esse background que está aqui atrás. A gente tem espaço para deixar 12 backgrounds dentro da tua lista de backgrounds e você optar aqui, dependendo do programa qual seja. Então eu posso optar aqui com backgrounds diferentes. Esses backgrounds que estão em loop, eu posso dar o play, posso dar o pause para que ele fique estático, tá? Então posso escolher aqui qual é o background que eu vou trabalhar. Eles podem ser imagens estáticas, eles podem ser loops, né? Pequenos loops de vídeo. Você pode definir aí como é que vai ser o teu background. Tá? Gostei desse aqui, esse aqui está interessante. Vou deixar ele em play, movimentando aqui por trás um pouquinho. Esse outro também tem um movimentozinho suave. Você pode substituir, tá, esses títulos aqui por outros sem nenhum problema, tá bom? Então fechamos aqui. Eu posso ativar? Posso. Quando eu venho para cá, a gente está com a nossa lista de BG ativa, né? Então eu posso dar o set, posso ativar ela aqui, ou posso escolher uma outra lista caso você queira inserir uma outra lista de outros vídeos ou de outras imagens que você deseja. Outra coisa interessante que a gente pensou é que na necessidade de você trabalhar essa informação, por exemplo, dentro de uma escola, e você vai mandar isso para um telão, de repente você pode escolher o que vai para o telão. Tá, eu quero mandar para o telão o que está no PGM, no full, né? Então você vai apertar lá e ele vai para o full, o que está no telão. Eu posso escolher o que vai para o telão quando eu vou lá e escolho também. Eu posso definir, por exemplo, que eu quero a câmera 1, meu input, meu colobar. Eu posso definir alguém especificamente que vá para o meu telão, tá bom? Então aí fica bem bacana, fácil de ser trabalhado aqui também. Você tem essa opção de mandar. Você dá um change, né? Tanto no Full Screen 1 como no 2 e você desenvolve esse projeto, tá bom? Bom, pessoal, voltamos aqui para o nosso dashboard e vamos aqui simular uma gamificação, tá? Vou tirar aqui a classificação, vou tirar o placar, vou voltar para a minha câmera, né? Vou deixar a minha câmera 1 aqui dentro, vou fazer uma transição de merge para ela, vou tirar o meu ticket bar. Então, vamos simular todo um projeto aqui. Ele iniciou, vou botar o Laue informando quem é,
apresentador, isso, aquilo, outro. Ele está agora todo com padrão azul e a gente vai simulando. Beleza, eu já posso deixar pré-configurado aqui o meu input 2, por exemplo, onde eu vou ter duas telinhas. Como eu posso também deixar o meu VT. Eu tenho dois VTs, né? Eu tenho um VT que desenvolve com duas telas, né? Que é essa tela de comercial paralelo, e ele vai tocar a lista de comercial. Se a sua lista tiver com o loop on, ele vai tocar todos os comerciais que estão dentro da sua lista de comercial e ele volta para a câmera 1. Se a tua lista tiver como loop off, ele vai tocar apenas o que está selecionado. Eu vou fazer um modelo agora com o que está selecionado e eu vou fazer uma transição de merge, né? Aplico aqui o merge, ele desativa todos os overlays, vai tocar o meu comercial que está selecionado 1 e ele vai voltar para a câmera 1. Beleza, vou fazer isso agora e vou aqui escolher o comercial 2. Estou escolhendo manualmente o comercial que eu quero colocar no ar. Dou merge aqui para ele. O comercial 2 vai tocar, no caso aí com som. E o comercial 2, quando conclui, né, ele tem o script de conclusão. Quando ele conclui, ele retorna para a câmera 1 automaticamente. Como eu posso aqui selecionar ele e deixar o loop on. Aí com o loop on, ao enviar esse comercial para o ar, ele vai tocar o primeiro. Esse primeiro não tem som, tá? Ele passa a tocar o segundo na sequência, então ele está em loop, tá? Perdão, ele vai ficar em loop apenas com o primeiro comercial, tá? Porque eu estou marcado com ele em loop aqui, tá? Eu vou tirar aqui o loop dele, tirar o off e vou botar aqui Auto Next. No Auto Next, quando eu ativo o Auto Next, aí ele vai do primeiro para o segundo, tá bom? Então eu posso agora mandar e ele vai tocar o primeiro. Concluindo o primeiro, ele vai pular para o segundo comercial, esse agora foi o som. Terminou esse comercial, ele vai voltar para a câmera 1, tá bom? Então, fica bacana aí, esse efeitozinho aí também já vai pré-programado para vocês poderem trabalhar seus projetos, tá? Em cada comando desse aqui de lista, né, eu posso navegar entre a lista, né, Preview e Next, então eu posso voltar para ela, posso navegar aqui tranquilamente. Tá? Posso dar o playout e ela vai em tela cheia. Então eu quero esse logo aqui, quero dar um playout, ela vai agora em tela cheia. Então o comercial vai em tela cheia. A diferença é que quando ele entra em tela cheia, ele volta para o que está dentro do preview, tá? Então, beleza. Mandou lá em tela cheia. Eu posso mandar ele aqui, ó, para o preview, né? Que ele já vai ficar. Vou mandar aqui para o preview, por exemplo, essa lista de áudio aqui, ó. E eu posso mostrar ela dentro do vMix, para que eu possa adicionar ou mudar ou deletar alguma informação dessa, tá bom? Bom, gente, acredito que a gente fez uma abordagem geral, né, em todo o projeto aqui. Vou deixar aqui mais uma vez sistematizado aqui esse movimento para vocês verem ele em ação novamente. Vou trabalhar essa mudança para cá, ele vai voltar para a câmera 1 e vamos acionar aqui algumas questões. Vou colocar o quiz do jogo, trabalhei o quiz, posso deixar já presetado aqui agora o input 2, que vai ser eu mais alguém que esteja junto na câmera, de repente uma pessoa. Posso fazer a minha transição de merge, trabalho lá ela, a pessoa alternativa é a C, ele marcou que correto era C, a questão está certa, ela vai entrar como certa, eu vou pontuar para ele aqui um pontinho, já pontuei, posso deixar o placar no ar e ele está pontuando lá, tá? Então, assim, bem interessante, bem prático, dinâmico, espero que vocês gostem. Sigam nossas redes sociais aí, né? Ative as notificações do YouTube para que vocês possam estar recebendo maiores informações e estamos à disposição para desenvolver projetos personalizados e também trabalhar com projetos dinâmicos e práticos que podem ser adaptáveis a muitas situações, tá? Me despeço de todos aqui, fica um abraço aí para o nosso tutorial e até mais!